Bom dia, crianças, tudo bem? Estamos aqui para quase terminar o fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre mais dois gomos do fruto, que é a fidelidade e a mansidão. E aí depois eu falo sobre o que faremos com o último gomo. Sobre fidelidade, eu não sei se vocês sabem o que significa, mas existem palavras que são similares ou complementares à fidelidade. Devemos ser fiel, né, que é da onde origina a palavra fidelidade, leal, confiável, honesto e verdadeiro. Isso tá na essência de uma pessoa que é fiel. Ela é uma pessoa confiável. Quando você conta um segredo, ela não vai contar para outras pessoas. Ela é uma pessoa que você sabe que você pode contar. E ela é uma pessoa verdadeira, uma pessoa fiel. Não é apenas uma pessoa que está ao seu lado o tempo todo, mas que também vai ser verdadeira, vai te corrigir se for necessário, vai falar a verdade para você. E a referência que nós temos de tudo isso é Deus, né? Como sendo um tão fiel, que ele aceitou pagar um alto preço, que foi dar o seu filho por fidelidade à sua palavra, porque ele prometeu. Diferente de nós, que prometemos, depois se arrependemos e daí voltamos atrás. Deus não volta atrás daquilo que ele fala, porque ele é fiel à sua palavra. Não apenas de promessa, mas também a palavra dele que está escrita na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir, porque o Senhor é fiel. E ele já provou isso para nós, dando seu filho, que é imensurável o valor por nós, né? Para nos salvar. Então, a nossa referência é Deus e também Jesus, né? Que foi fiel ao seu Pai, a Deus, até a morte. Que ele também poderia voltar atrás e falar: ai, morrer é muito difícil, muito doloroso, não vale a pena, não vai ser todo mundo que vai me querer, não quero cumprir o que Deus me mandou fazer aqui na terra. Ele ia ser infiel se ele fizesse isso. Então, nós devemos suportar a tudo para continuarmos fiel à nossa palavra, assim como Deus suportou ver o seu filho sofrer aqui na terra, porque ele prometeu que daria uma solução para o problema que nós tínhamos de não podermos nos comunicar com ele, não podermos ir para o céu, não termos salvação. Então, quando você diz que você vai fazer uma coisa, se você já tem a Jesus, você precisa cumprir. Por quê? Só porque Jesus é chato? Não, porque a tua palavra tem muito valor. Assim como a palavra de Deus. Nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós precisamos ser parecidos com Ele. E nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo prometeu uma coisinha que fosse, que dependesse só dele, que Ele não cumprisse. Então, o Senhor tem cumprido as suas promessas na nossa vida, e nós, quando prometemos que vamos chegar no horário, quando nós prometemos que vamos pagar alguma coisa, quando nós prometemos que vamos fazer alguma coisa, não importa o preço, o custo, você precisa cumprir com a sua palavra. Às vezes você fala: tá bom, eu vou lá na tua casa às 5 horas. Daí chega às 5 horas, você tá cansado, você não quer ir. Mas você deu a sua palavra e agora você precisa pagar o preço por isso. Então você cumpre a sua palavra. Tem alguns versículos dentro da palavra de Deus que falam um pouco sobre a fidelidade, e eu vou citar alguns. O primeiro, na verdade, de fidelidade eu vou citar um versículo só, que é Filipenses 4:8. Eu vou colocar aqui para vocês lerem. Esse resumo fala sobre o que deve estar dentro da nossa mente. E de certa forma nós devemos sim ter na nossa mente a fidelidade de Deus e a nossa fidelidade para com os outros. Ali ele usa sinônimos, né? Nossa mente precisa estar cheia do quê? Da verdade, da dignidade, da pureza, da decência. E tem acho que mais umas 3 palavrinhas aí. Então, são praticamente sinônimos, ou seja, palavras que poderiam substituir a fidelidade. Então,
quando nós estamos pensando em bobagem, a gente precisa lembrar que a gente precisa trocar de pensamento e pensar naquilo que vem da fidelidade de Deus e da nossa fidelidade. Ou seja, tô pensando aqui uma bobagem, nem sei um exemplo agora para dar. E aí você, mas poxa, Deus prometeu uma coisa tão legal para mim, então eu sei que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Outro pensamento, poxa, a palavra de Deus tá cheia de verdades, né? Será que eu já conheço todas? Então, sempre tentando, ou tipo, às vezes vem alguma coisa assim na nossa cabeça, tipo uma fofoca de alguém que falou pra você, em que você não cortou a fofoca que já deveria ter cortado. Aí você lembra, mas e qual é a verdade? Então, sempre tenta ter dentro da sua mente, a sua mente cheia do quê? Do que é verdade, do que é digno, do que é puro e do que é decente. E agora eu vou falar sobre mansidão. Que muita gente tem um conceito errado sobre mansidão, que já imagina assim, aquela pessoa banana, que não faz nada, que não reclama de nada, que tudo tá bom e é uma pessoa muito calma. E eu venho aqui desmistificar esse sentido de mansidão, que mansidão não tem nada a ver com isso. Na verdade, a mansidão, ela se trata de 3 coisas: domínio próprio, benignidade e paciência. Por quê? Eu vou explicar as situações que se aplicam esses tópicos, né? Domínio próprio. Uma pessoa mansa não é uma pessoa banana. Na verdade, ela tem que ter muito domínio próprio e autocontrole para não fazer aquilo que por impulso ela faria. Por impulso, talvez você responderia os seus pais, mas você não vai responder porque você tem domínio próprio e você é manso, o que não tem nada a ver com ser calmo. Benignidade. Por impulso, você responderia inclusive com uma palavra atravessada, uma palavra feia, mas porque você é bom, você não vai responder. Paciência. A gente precisa suportar situações difíceis para que a gente continue sendo manso. Então nós precisamos, na verdade, de Cristo para fazer isso. Porque sozinho, nós, na nossa essência humana, faríamos isso? Muito provável que não. Na verdade, a gente não é bom sem Deus. Então, quando o Senhor vem até nós, Ele nos possibilita que a gente possa ser manso. O Senhor é manso demais quando Ele vem falar com a gente sobre algo que a gente errou ou sobre algo que a gente acertou. E da mesma forma, a gente precisa ser manso com o outro. E, de certa forma, ter uma paciência com o outro. Deus não chega assim, tipo, não acredito, de novo você fez tudo errado. Poxa, já não te expliquei que não é pra fazer assim. Mas por que a gente quer responder assim pro outro? A gente precisa de mansidão, de paciência pra falar com o outro também. O manso consegue sim obter seus direitos sem abandonar a mansidão. Porque tem gente que acha que a pessoa que é mansa demais, ela deixa todo mundo fazer o que quer com ela e não corre atrás dos seus direitos. Por exemplo, você agora, perto de Natal, foi lá e comprou alguma coisa que não serviu. Aí, você vai chegar lá na loja para trocar. E daí a moça fala assim, você precisa vir de segunda a sexta, horário X. Se você não é manso, talvez você vai bater boca com a mulher. Se você é manso, não significa que você vai pra casa e pronto, eu nem vou voltar lá, porque, não quero me incomodar. Se você é manso, você volta no dia que a moça falou pra você, no horário, e você corre atrás do seu direito. Um professor falou de forma grosseira comigo e eu não gostei. Vai, conversa com o professor, fala que você ficou chateado. Corre atrás do seu direito de resposta, não de forma ofensiva, no meio da turma, falando pra todo mundo que você não é assim que é pra tratar você. Sabe, tem formas de buscar aquilo que é direito seu sem abandonar a mansidão. E agora eu vou citar
3 versículos que falam sobre a mansidão. E o primeiro deles está lá em Mateus 5:5. Vou colocar aqui para vocês lerem. Esse versículo aparentemente não fala sobre mansidão, fala sobre humildade, mas é uma das características da pessoa mansa, né? Se ela abre mão da resposta direta, porque ela vai acabar respondendo de forma atravessada, ela está sendo mansa e também humilde. Então, Deus diz que ele se agrada disso nesse versículo, e ele fala que o presente que ele dá para a pessoa que é humilde, que é mansa, é que as promessas dele se cumpram na vida dessa pessoa. Outro versículo é 1 Pedro 3:4. Ele fala sobre a essência da beleza dentro de nós, ou seja, dentro do nosso coração. O que Deus acha bonito e o que Deus vê como lindo dentro de nós, né? Nós não enxergamos como está o nosso coração, não enxergamos como está o coração do outro, mas o Senhor nos vê de forma diferente. E o que Ele acha bonito dentro de um coração? É um espírito calmo e delicado. Isso para Deus que é o que floresce a beleza dentro do coração do homem. É uma pessoa que tenha um espírito calmo e delicado. E isso tem muito valor para Deus. É isso que está dizendo nesse versículo. Então, quando você é manso, o teu coração fica bonito aos olhos de Deus e com certeza aos olhos das pessoas também. E continuando em 1 Pedro, o versículo no capítulo 3, versículo 15 a 16 também fala algumas coisas. Eu vou colocar aqui para vocês lerem. Esse versículo fala sobre a postura de mansidão quando você vai falar sobre algo importante. Quando a gente vai falar sobre algo importante, a gente precisa de muita mansidão, principalmente quando a gente vai explicar algo que a outra pessoa não acredita. Ou seja, você acredita em Deus e você tem essa fé em Deus. Quando alguém te questiona sobre a tua fé, você não vai responder de forma grosseira, com palavras atravessadas, com palavras grosseiras. Não. Você vai se acalmar e você vai responder e explicar com paciência e mansidão sobre a sua fé. E é isso que está falando aqui. Quando alguém questionar a sua fé ou perguntar sobre a sua fé, você não fale assim: não, se você não quer saber, eu também não vou falar. Você não vai me entender, então não vale a pena falar com você sobre isso. Não, mantenha calma, seja paciente e explique o que o Senhor tem falado com você, qual é a sua experiência com Deus, o que o Senhor confirmou para você, o que você sabe a respeito daquele assunto. E se você não sabe também, tudo bem. Fala assim: olha, me desculpa, sobre esse assunto eu ainda não sei, mas eu posso pesquisar e quando eu souber, a gente volta a conversar sobre isso. Sendo manso, entendeu? E esses são os versículos sobre mansidão. Então a gente já falou sobre 8 gomos do fruto do Espírito. E eu falei para vocês que eram 9. O último fruto do Espírito, o que aconteceu? Eu vou falar sobre ele na semana que vem, junto com uma coisa que é contrária ao fruto do Espírito, que se chama obras da carne. E eu vou falar de forma bem resumida o que faz uma pessoa que ainda não experimentou ter o Espírito Santo dentro de si e não experimentou nenhum desses gomos do Espírito. E aí o que ela faz, tudo que ela faz é obra da carne, ou seja, é obra da sua natureza pecaminosa, do seu lado mal dentro de si. Claro que uma pessoa pode ser que não faça todas aquelas coisas, mas alguma delas ela faz. E aí na semana que vem eu volto com o último gomo do fruto do Espírito e as obras da carne. E estamos chegando no final do ano, gente. Começamos dezembro. E eu vou conversar com o tio Ju sobre como que a gente vai fazer aí, né? Semanas de festas. E quando que a gente retorna, se a gente para, se a gente não para, tá bom?
E é isso, tô morrendo de saudade. 2020 tá acabando, gente, e a gente vai chegar em 2021 vivo. E se Deus quiser, voltamos para a escolinha, tá? Morrendo de saudade. Beijos.